Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Meu nome é Luciana, eu sou professora do curso de Biomedicina do Unisalesiano de Lins, e eu agradeço, em nome do Unisalesiano, sua participação nesse evento de tão grande relevância na nossa atualidade. O nosso Congresso Internacional de Tecnologia em Educação, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Então, a palavra é sua, mas a satisfação é nossa. Seja bem-vindo, Natan. Muito obrigado, professora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, né? Trazendo um assunto muito importante para quem quer entender um pouquinho mais sobre as tendências futuras, né, da tecnologia, principalmente hoje do que se fala muito da inteligência artificial, né, e aplicada principalmente à educação e à pesquisa biomédica. Meu nome é Natan, eu sou aluno de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu e trabalho, né, com pesquisas da epidemiologia molecular e espacial da hanseníase, tuberculose e algumas outras doenças de relevância na saúde pública. Não sou um expert no assunto sobre inteligência artificial, mas como hoje, né, tem se tornado cada vez mais importante essa área, e principalmente no contexto das doenças infecciosas, né, é uma curiosidade, né? Então, por isso que eu trouxe hoje aqui para vocês um pouquinho da discussão. Digo que não trouxe aqui respostas, mas sim perguntas para que a gente possa pensar mais sobre esse tema muito tão importante, principalmente atrelado à saúde pública. Bom, então o tema, né, é desvendando tendências futuras, o papel da inteligência artificial no ensino e pesquisas biomédicas. Bom, primeiramente a gente tem que falar um pouquinho, né, sobre o que é inteligência artificial. E eu gosto muito, né, do livro de Dora Kaufman. E nesse livro ele mesmo vai dizer que a gente não tem um termo quadradinho, uma resposta altamente precisa para dizer o que é inteligência artificial. Mas no livro dele, ele vai trazer isso, né, que é a ciência e a engenharia de criar máquinas que tenham funções exercidas pelo cérebro dos animais. E eu acho esse conceito aqui muito interessante, porque é realmente sobre isso, né? A inteligência artificial nada mais, nada menos é que uma réplica daquilo que já nosso, intrínseco nosso, do nosso conhecimento e das nossas funções. Né? E embora a gente tenha uma certa popularização dessa discussão sobre inteligência artificial, é algo que já está presente, né? No contexto das nossas vidas há muito tempo, né? Porém, houve sim uma popularização, principalmente depois do que a gente chama de inteligência artificial aberta, ali no finalzinho de 2019, principalmente 2020, quando se tem ali muitos assuntos, é fomentado discussões a respeito da inteligência artificial. Né? E onde está a inteligência artificial? Muitas vezes a gente pensa, né, só em grandes tecnologias, ou hoje, né, nós temos alguns assistentes, né, na internet, a gente pensa que só ali é inteligência artificial, e na verdade não. Né? Nós temos, como eu já disse, os assistentes virtuais e os chatbots. Né? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente relembrar um pouquinho do Clipo, né? que, querendo ou não, era algo que, baseado em algoritmos, ofereciam respostas para nós, mediante as nossas necessidades e o padrão de uso, que nada mais, nada menos é do que nós temos hoje. Né? Obviamente que hoje, de uma forma muito mais tecnológica, muito mais orgânica, muito mais precisa. Mas os assistentes virtuais chatbots sempre estiveram presentes, né, na nossa realidade, no nosso cotidiano. Né? E hoje, cada vez mais, todo site, toda empresa, toda universidade usa dessas ferramentas com inteligência artificial para entregar uma melhor resposta aos seus clientes. As mídias sociais, as publicidades online,
né? Então, nós recebemos, quando usamos as redes sociais, propagandas direcionadas ali especificamente para nós, daquilo que a gente procura. E às vezes assusta um pouco, né? Ah, poxa, como que sabe que eu estou procurando por esse produto, ou como sabe que eu estava pesquisando algo nesse sentido? Nada além de matemática, a partir de cálculos ali, de algoritmos, dizer, olha, a probabilidade de apresentar essa propaganda para aquela pessoa e ela, de repente, comprar e ela realmente gostar é maior, vamos apresentar isso para ela, né? Então, está presente a inteligência artificial aí nas mídias sociais e publicidades em geral. Comércio eletrônico, hoje é possível você comprar um produto sem ter um intermédio de um ser humano, né? Você pode comprar aquilo totalmente de forma online, mediado por inteligência artificial, sem contato direto com o vendedor e o comprador. A condução autônoma é uma realidade. Né? Em países desenvolvidos, você pode comprar, por exemplo, uma pizza e ela vai chegar ali na sua casa por meio de condução autônoma, muitas das vezes também todo intermediado por inteligência artificial. A indústria e a manufatura, eu acredito que é das áreas que mais tem explorado e investido na inteligência artificial, realmente para produzir de forma mais rápida, mais precisa, né, evitando gastos, evitando acidentes e melhorando, né, a qualidade de seus produtos para atender a necessidade do consumidor. A tradução de idiomas hoje é algo que foi bombardeado pela inteligência artificial, então não é só você traduzir aquele texto, mas é você fazer isso de uma forma orgânica que atende a necessidade dos seus usuários. Né? Então você tem uma série de softwares que utilizam a inteligência artificial para fazer as traduções dos idiomas. Né? Os robôs, aqui de uma forma geral, né, utilizam também. Eu acho que a inteligência artificial era algo que estava faltando assim para ter um upgrade, né? Então também tem se utilizado a inteligência artificial e o nosso foco de hoje, que é a educação e a assistência, a pesquisa médica, e eu coloquei aqui também biomédica. Bom, a educação também hoje tem utilizado da inteligência artificial, principalmente plataformas de ensino, né, com tutoria, avaliação personalizada. Qual que é a grande questão quando nós falamos de educação e inteligência artificial? É realmente, né, você personalizar o seu ensino. Então não é algo quadradinho e padrão, é algo personalizado à necessidade ali do docente e do discente também. Né? E na assistência e pesquisa médica, tem sido muito utilizado para realizar a triagem, apoio à pesquisa, apoio ao diagnóstico e a otimização, né, dos resultados laboratoriais. Então, hoje já é uma realidade a inteligência artificial no ensino e na assistência e na pesquisa médica e também biomédica num contexto mais geral. Bom, uma outra pergunta que nós sempre fazemos é qual que é, né, a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana? Porque muitas vezes, né, visto assim, esse crescimento exponencial da inteligência artificial e a capacidade que ela tem, a gente acaba muitas das vezes confundindo um pouco, existem certas teorias da conspiração e a gente precisa ter em mente que a inteligência artificial, ela é uma criação humana e ela foi desenvolvida por programadores e engenheiros de software. Então, nada mais é, nada menos é que matemática e algoritmos que, né, trazem respostas que às vezes parecem humanas, mas no final está ancorado numa grande base de dados e num grande cálculo matemático de probabilidade de respostas e assim por diante. Né? Como eu disse, é baseado em algoritmos, dados e sistemas computacionais. E aqui é a grande questão. Né? Se esses algoritmos e se esses dados eles estão são executados de forma errada, ou de repente estão ancorados em uma base de dados com informações erradas, a resposta que ela vai te oferecer vai estar errada consecutivamente também. Né? Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente. Além de que
a inteligência artificial ela não tem uma compreensão verdadeira ou uma ampla capacidade de adaptação. É por isso que muitas vezes nós vemos alguns vídeos de máquinas que utilizam inteligência artificial simplesmente parados porque não sabem lidar com aquela determinada situação. Né? Não tem a capacidade, vai precisar passar por um upgrade, vai precisar rever os programas, os algoritmos, então ela tem essa limitação. Né? Por mais que pareça, às vezes, que é perfeita, mas não é. E a inteligência humana, ela é inata dos seres humanos, ela se desenvolve naturalmente e é resultado de uma complexa interação de processos biológicos, cognitivos e sociais. Então, nós temos a capacidade de interagir, nós temos a capacidade de desenvolver um pensamento mais complexo e, mediante algumas situações, a gente consegue oferecer respostas diferenciadas. Em qualquer contexto, nós vamos ter uma resposta. Talvez não é a melhor, talvez seja boa naquele momento e depois não, independente disso, nós vamos ter alguma solução. Né? E essa é a grande diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Bom, e a inteligência artificial no campo da educação, né, que é um dos temas aqui da nossa apresentação. A inteligência no campo a inteligência artificial no campo da educação, ela é algo muito complexo. Existem muitas pessoas que estudam especificamente a inteligência artificial no campo da educação, e é algo também que é visto por muitos pesquisadores, né, e investigadores desse campo como algo preocupante. Eu gosto do artigo da doutora Linda Haracin, é um artigo de 2015, que ela vai dizer assim: atualmente, a educação está enfrentando uma grande ameaça que reflete o contexto da sociedade como um todo, e a ameaça civilizacional representada pela expansão exponencial da inteligência artificial. Né? Qual que é o contexto da sociedade hoje? É entregar um produto de uma forma muito mais rápida, atingir o máximo de pessoas e, infelizmente, às vezes pensando só apenas no lucro. Né, em como você pode ganhar dinheiro a partir daquela rapidez da entrega, muitas vezes sem pensar na qualidade, no conteúdo, no contexto, desprezando muitas das vezes essas interação entre as pessoas. Para o campo da educação, isso representa uma grande ameaça, né? Pois nós precisamos. Deu um pequeno problema aqui. Nós precisamos ter essa interação. A educação, ela se refere muito a essa questão das interações humanas, do discutir, né, do desenvolvimento do pensamento crítico, né, de você expor as suas experiências pessoais, você trocar as suas experiências eh, pessoais com outras pessoas e assim você poder aprender um determinado assunto a partir daquela sua realidade. E muitas das vezes, colocar uma inteligência artificial para intermediar esse processo fere, né, os princípios do que é educação. E é por isso também que eu gosto da frase do Dr. Paulo Freire, que ele vai dizer: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, precisa existir essa troca de experiência, essa relação humana, precisa existir essa parte de humanização para, de fato, de verdade, ter o ensino para realmente existir o aprendizado. Mas, né, no campo da educação, a inteligência artificial traz aí muitos benefícios e, reforçando, a gente sempre tem que ter em mente que isso deve servir como apoio, como uma ferramenta no auxílio do ensino, da aprendizagem, da educação. Por exemplo, como eu já até disse anteriormente, a personalização. Né? Então, por meio da inteligência artificial, você consegue personalizar o ensino. Então, suponha que um aluno ele tenha dificuldade em determinados assuntos. Ele vai fazer aquele curso, aquele treinamento, aquela capacitação, né? E a inteligência artificial vai ver quais são as fragilidades que ele tem e vai oferecer novamente aquele assunto. No momento que for fazer a avaliação, a inteligência artificial ela pode moldar as perguntas de uma forma que o aluno ele
consiga compreender melhor, de uma forma mais facilitada. Então, é uma realidade já no campo da educação, com o uso da inteligência artificial, a personalização do ensino. Existe a tutoria virtual, né? Hoje, a vida da sociedade, no geral, é muito corrida e, às vezes, a universidade, a escola trabalha em horário comercial. E o aluno, às vezes, precisa tirar alguma dúvida, rever algum conceito, alguma teoria, e tendo, né, a inteligência artificial como ali um tutor auxiliar, né, isso é muito importante, pode otimizar também o ensino desse aluno, né? A avaliação automatizada hoje também já é uma realidade, né, por meio da inteligência artificial, né? Então o professor consegue fazer a avaliação para o aluno, lembrando do que eu disse anteriormente, de uma forma mais personalizada para aquele aluno, mas sem perder ali a justiça de avaliar todos de forma igual, né? Por meio de automação, esses resultados dos testes já são enviados para um software da universidade, da escola, enfim, e logo o aluno já tem ali seu feedback de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e muitas das vezes até, de certa forma, muito mais justa, né? A análise preditiva é algo muito importante, principalmente no campo da universidade. Então, suponha que, ao longo do processo de ensino, esses softwares, essas inteligências artificiais, vão fazendo pequenas avaliações dos alunos, né? E ela consegue avaliar se ao longo do período o rendimento, o interesse desse aluno está caindo ou está aumentando, e você consegue, então, moldar, né, a didática do professor, a teoria, a forma de apresentação desse conteúdo, a fim de que evite desistência do aluno, de repente, esse aluno não perder o interesse por aquela disciplina, de repente, ela pode auxiliar na avaliação individual daquele aluno, mas também, às vezes, da turma, né, de toda a classe ali que está recebendo aquele mesmo conteúdo. E você consegue acompanhar, predizer o desenvolvimento desses alunos e até mesmo aí em um contexto mais geral ao longo de um curso, de toda ao longo dos anos, né, da existência de curso dentro daquela escola, daquela universidade e assim por diante. Ah, nós também temos, por meio da inteligência artificial, a recomendação, né? Então, o que é isso? De certa forma, até um pouco do que eu falei sobre você personalizar o ensino, mas por meio desses chatbots que contam, né, com inteligência artificial, ela pode recomendar determinados assuntos. Então, suponha que o aluno está fazendo algum curso ali e ele tenha, de repente, falta para ele um determinado conteúdo. A inteligência artificial ela consegue fazer essa leitura e recomendar, e de repente ali falar para o aluno que ele precisa buscar conhecimento em um determinado tópico, revisar um determinado tópico, refazer alguma etapa daquela disciplina, né? Assumindo que nós estamos falando de uma disciplina online, de repente, que contem com a inteligência artificial. Muitas das vezes ele dá um feedback para o próprio professor, né? Então, olha, falta determinado conteúdo, falta determinada questão precisa ser abordado na sua aula. Então, é muito importante porque isso completa o ensino, né, para os alunos e auxilia também os professores. A tradução automática também já foi algo que eu, de certa forma, introduzi, né, mas é a quebra das barreiras linguísticas. Então, hoje, o aluno ele pode buscar materiais de outras universidades internacionais, artigos, textos, livros, entendeu? Em qualquer idioma, né, seja produzido na Índia, na China, ele pode, por meio desses softwares de ensino que contam com inteligência artificial, traduzir de uma forma orgânica para que ele possa ter o máximo de aproveitamento. E aqui eu coloquei também o TCC, né, o famoso trabalho de conclusão de curso, aqui numa maneira geral, né, uma tese, uma dissertação, uma monografia, né, que é um momento complexo e difícil na vida de um estudante. Para um professor, existe um volume muito grande de dados para serem analisados, textos
textos para serem escritos, revisados, reescritos, relidos, né? Então, hoje, softwares de educação que contam com inteligência artificial podem auxiliar também nesses trabalhos de conclusão de curso, na conclusão e no auxílio também dos professores na orientação, é algo que já é uma realidade, que vai se tornar cada vez mais presente no contexto do ensino, e nós precisamos aí se empoderar desse tema muito, muito importante e que fará parte do nosso futuro em algum tempo. Bom, aqui trazendo um contexto para a biomedicina propriamente dito, né? Aqui é só um exemplo, existem para as várias outras áreas, né? Física, medicina, né? Mas aqui eu quis trazer um pouquinho sobre o ensino da biomedicina, porque o curso de biomedicina é um curso, né, que a gente sabe que tem uma carga horária muito intensa, são conteúdos diversificados, existe uma complexidade dos tópicos, e aqui principalmente, né? Laboratórios e equipamentos e estágios clínicos, né? Não muitos laboratórios, eles não estão disponíveis em todo o território nacional, por exemplo. Não são todas as universidades que contam, né, com laboratórios e assim possam oferecer aos alunos biomédicos, por exemplo, uma experiência, né, em laboratórios de alta complexidade, por exemplo, né? E hoje nós já temos softwares em instituições, né, como é o exemplo do vídeo que eu estou trazendo aqui, que são laboratórios, né, é um ambiente virtual de realidade aumentada e que conta, nós podemos ver ali o pequeno chatbox do lado, que conta com inteligência artificial para auxiliar os alunos durante ali a sua rotina laboratorial de realidade aumentada, né? E como passou ali no vídeo, nós temos uma série de laboratórios que vai desde extração de DNA, RNA, microbiologia, micologia, imunogenéticas, que não é a realidade de muitos centros educacionais, mas que por meio da inteligência artificial podem se tornar uma grande realidade. E a inteligência artificial nas pesquisas, propriamente dito, biomédicas, e aqui eu coloco biomédicas assim, num contexto assim, mais geral, né? Bom, o que hoje já é uma realidade, e o que hoje já é um indicativo aí das tendências futuras, né? Que é o tema da nossa apresentação. Diagnóstico por imagem, por exemplo. Né, o diagnóstico por imagem, hoje, muitos softwares e muitas empresas e máquinas já contam com inteligência artificial, né, como uma ferramenta auxiliar na identificação de anomalias que para o médico, para o radiologista ali, passaria desapercebido. E a inteligência artificial consegue detectar isso e criar, né, um diagnóstico muito mais preciso, entendeu? E, de repente, evitar aí os famosos falso negativo, né? E até mesmo os falsos positivos em determinadas situações, né? Porque ele vai direcionar uma leitura muito mais precisa e aquilo que passaria desapercebido ali pode ser alertado pela inteligência artificial. Sequenciamento genético é uma outro campo, né, das pesquisas biomédicas, que já é uma realidade e eu diria até que é uma realidade muito necessária. Nós vivemos, né, estamos aí, embora não seja mais uma pandemia, mas vivemos aí com o Covid, né, e na época da pandemia era muito necessário fazer um sequenciamento genético rápido, preciso, realmente para ver aí, né, as variações genéticas do vírus e em outros contextos da bactéria, do patógeno de interesse. Então, hoje você já conta com inteligência artificial, né, para alguns softwares de sequenciamento genético, realmente para entregar o resultado ali de forma muito mais rápida e muito mais precisa. E diga-se de passagem, no meio de uma emergência global, o que a gente tem é pressa para resolver determinadas situações, e essas inteligências artificiais têm dado contributos muito importantes, né? O prognóstico, né, é algo muito importante também,
e ele tem auxiliado, né, a partir ali de dados, como eu introduzi anteriormente, é tudo baseado em dados, em algoritmos, né, então a partir ali dos dados e as informações médicas, hospitalares e laboratoriais do paciente, você consegue, por meio da inteligência artificial, fazer definir ali prognóstico por meio de probabilidades e assim auxiliar o médico a realização de alguns exames e investigações de doenças, principalmente as doenças crônicas, né? Triagem é algo muito importante, né? Nós temos hoje já centros hospitalares que recebe, que tem uma demanda muito grande, que contam com a inteligência artificial, né, para realizar a triagem dos pacientes. Então, é realmente definir ali prioridades e classificar, né, enviar esses pacientes para as especialidades médicas de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais logística. E diga-se de passagem que, dado a pressa e a necessidade de otimização, a inteligência artificial nesse sentido vem a contribuir muito. Patologia digital, né, já é uma grande realidade você contar com softwares e com máquinas, né, que tenham inteligência artificial e que fazem a leitura, né, desses exames citopatológicos, histopatológicos, né, e auxiliam. Não vai ser um grande susto, né, mas provavelmente veremos daqui a um tempo você colocar uma lâmina no microscópio ou algo parecido, e o próprio microscópio fazer a leitura, o ajuste e te entregar um possível resultado, né? Isso se já não for uma realidade e que esteja em fase de experimentação, né? Mas é uma realidade e é também algo muito importante pensando na necessidade de rapidez de entrega de diagnóstico, né? Monitoramento de pacientes, isso eu acho que é uma das funções bem importantes da inteligência artificial no campo biomédico, né, pois você tem principalmente pacientes com idade avançada, onde por meio de softwares e de pequenos aparelhos você monitora esses pacientes e você pode inclusive ter relatórios mensais, trimestrais, por exemplo, inclusive, dependendo da configuração, até de hora em hora, de como está a saúde do paciente. Em qualquer eventualidade, ele emite um sinal e alerta o médico, alerta a família. Então, pesquisas e desenvolvimento, inovações tecnológicas para o monitoramento de pacientes por meio de inteligência artificial já é uma realidade e é uma tendência aí do futuro também. Decisão clínica, né, principalmente no campo biomédico, agora falando de uma questão laboratorial, às vezes você tem inúmeros resultados, você tem inúmeros testes para serem feitos e no final você tem ali a clínica do paciente, o resultado laboratorial e fica difícil em determinadas situações você tomar uma decisão muito rápida, né? Mas com a inteligência artificial, sendo utilizado como ferramenta, você pode então tomar uma decisão ali de uma forma mais rápida, mais precisa, né? Por meio mais uma vez, repito, dos algoritmos, das bases de dados muitas vezes baseado em outros estudos, em outras experiências, ele te dá ali algumas probabilidades e você pode tomar uma decisão ali mais rápida e às vezes de uma forma até mais confortável, né? E como nós estamos falando de pesquisas biomédicas, né, nós não podemos esquecer também da escrita. A comunicação é muito importante. Expor os resultados, diga-se de passagem, todos esses que eu coloquei aqui, diagnóstico por imagem, sequenciamento, prognóstico, triagem, né, você comunicar à sociedade é algo difícil, né? Porém, hoje você já conta, né, com softwares, com programas, específicos para a escrita acadêmica, né? E ele te ajuda ali na geração de conteúdo, na revisão, na edição, na detecção de plágio, né? Na confecção de abstracts, né? E você consegue ali por meio desses softwares você criar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais comum ao público que você está direcionando o seu texto. Então é uma realidade muito importante que nós precisamos aí tê-la em mente também, estudar mais sobre o assunto. Bom,
Porém, nós temos alguns riscos éticos e regulatórios da inteligência artificial, na pesquisa biomédica, né? E isso, como é o tema aqui da nossa apresentação, é algo que a gente também precisa ter em mente e pensar muito sobre isso, principalmente com grande quantidade, né, desses softwares, aplicativos, que vem surgindo com inteligência artificial. Bom, por exemplo, a transparência, né? Muitas vezes a gente não sabe, né? Vamos assumir aqui, por exemplo, um software que traz conteúdo, né? Nós não sabemos exatamente da onde ele está trazendo isso. Isso é um grande problema. Além de que essa questão de algoritmos, né, é algo difícil para a grande maioria das pessoas. Então, fica inviável, muitas vezes, você definir se realmente aquilo está sendo usado de forma ética e de forma transparente. Então, é muito importante que a gente venha a pensar em soluções nesse sentido, né, de dar mais transparência às inteligências artificiais. Um exemplo são os softwares, né, que criam, né, imagens, figuras e apresentações. Eles trazem consigo imagens. Imagem, muitas das vezes, que foi retirada do site de algum fotógrafo, de alguém que trabalha com design gráfico, e muitas das vezes traz isso sem referência, e muitas das vezes quem está utilizando não sabe de onde veio. Então é necessário pensar nas questões de transparência no que se diz a respeito à inteligência artificial. Viés, né, é algo muito preocupante, como eu disse lá no início, essas inteligências elas estão baseadas em uma grande base de dados, né? Se essas bases de dados elas estiverem erradas, né, vai te entregar um resultado errado também. Se essas bases de dados tiver com alguma dificuldade, algum bug aí de software, alguma coisa, vai te dar viés, né? Então é preciso pensar que nós temos a necessidade sempre de checar as informações de qualquer tipo que venham de inteligência artificial. A regulamentação, né, como eu disse também anteriormente, é algo que vem crescendo de forma exponencial, de forma muito grande, e aí fica a pergunta, né, ao implementar inteligência artificial no campo da biomedicina, da, da medicina clínica propriamente dita, e outras softwares e máquinas que estão relacionadas à educação também, à pesquisa em seres humanos, quem que vai realizar a regulamentação, a investigação dessas novas tecnologias? Né? Então, é algo que a gente ainda é pauta de discussões e nós precisamos pensar sobre. Né? Responsabilidade, né? Na probabilidade de ter algum erro dessas informações, né, de ter algum resultado errôneo, de comprometer a saúde de uma pessoa, quem que vai se responsabilizar? É algo que nós também devemos pensar, e nós não podemos culpar a inteligência artificial, né? Ela deve ser usada como ferramenta, mas aí que entra novamente os serviços de regulamentação, realmente para investigar e começar a definir aí as responsabilidades e os deveres frente ao uso da inteligência artificial. Uma outra grande questão é o desemprego tecnológico. Como eu disse, né, lá no início, a inteligência artificial ela tem sido utilizada para substituir algumas questões na indústria. Então, hoje, por exemplo, você tem aparelhos e softwares que monitoram um equipamento dentro de uma indústria, né? E a partir daí ele fala, olha, com a quantidade de uso, com o tempo aqui de rotação desse motor, daqui a algum tempo você vai precisar trocar uma determinada peça. Isso nada mais, nada menos que é a manutenção preventiva, que antes eram feitas com mais frequência por pessoas e hoje vêm sendo substituídas por máquinas munidas de software com inteligência artificial. Então nós precisamos pensar como que vai ficar essa questão, né? No caso que eu dei o exemplo dos exames radiológicos, citopatológicos, histopatológicos, né? Contar exclusivamente com a inteligência artificial, né? Como que vai ficar essa situação das pessoas que vão perdendo seus campos para essas máquinas que contam com inteligência artificial? É algo que a gente precisa pensar também. Manipulação,
né? Como eu disse, a inteligência artificial nada mais é e nada menos é que um grande cálculo matemático baseado em base de dados, em algoritmos, né? E se de repente ela for baseada ou manipulada para extrair informação de um site falso, de uma fake news, você vai ter uma informação errada ali, uma misinformation também, e você vai reproduzir aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Então nós precisamos tomar cuidado e precisamos debater muito sobre quem são as pessoas que têm acesso e podem manipular essas inteligências artificiais, de repente para extrair dados, de repente para ter acesso às informações pessoais e confidenciais dos usuários. Eu acho que é algo que nós precisamos também debater sobre. Mas uma das coisas talvez mais importantes sobre o uso da inteligência artificial e de algo que nós precisamos pensar aí das suas tendências futuras é sobre equidade e justiça social. Nós estamos falando de inteligência artificial, então nós estamos falando de computadores que tenham a capacidade de processar essa informação. Nós estamos falando de pessoas que saibam dar os comandos corretos e fazer as perguntas corretas, porque depende disso também, que tenham acesso a um computador, que tenham acesso à internet, né? E como falar sobre isso se nós temos um país, por exemplo, onde uma parte importante, na verdade, não tem acesso a uma boa internet, né? Grande parte das pessoas não tem, inclusive, nessas regiões, acesso a uma boa energia elétrica, né? Ou grande parte delas são analfabetas, né? E você já tem softwares do governo, né, que atendem as pessoas e dão uma devolutiva por meio da inteligência artificial. Então, a grande tendência é que essas comunidades que já são marginalizadas, elas sejam ainda mais afetadas. É preciso pensar sobre isso, né? Se formos realmente assumir a inteligência artificial, como fazer que isso seja distribuído de forma equânime e de forma justa para todas as pessoas, para que então todos tenham acesso a essas ferramentas e possam ser beneficiadas por ela também. Ah, então, por fim, eu queria trazer algumas considerações, na verdade, fechar isso, sobre a inteligência artificial na pesquisa e no ensino biomédico, né? E, mais uma vez, assumindo aqui a biomedicina não como o curso, mas biomédico, assim, no seu sentido mais amplo, né? A combinação da inteligência artificial no campo do ensino e pesquisa biomédica promete avanços significativos. Nós vimos aí que nós temos várias áreas que estão sendo fortemente impactadas pela inteligência artificial e não tem dúvida que nós vamos ter avanços significativos no campo do ensino e da pesquisa biomédica. No entanto, é fundamental abordar questões éticas, regulatórias, para garantir que essas tecnologias elas sejam usadas de maneira responsável, equitativa, sem substituir a humanização. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Como eu disse, eu coloquei aqui assuntos para que a gente possa pensar e se preparar para o futuro, um futuro cheio das inteligências artificiais. Eu deixo aqui o meu contato, né? Ali tem um QR Code que direciona a minha rede do LinkedIn, para quem quiser se conectar e a gente trocar mais ideias sobre. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre a inteligência artificial. Muito obrigado. Nathan, é um futuro presente, né? Não é tão futuro, É agora. é agora. Já começou, né? Já Já começou. começou, e a gente tem que realmente se apropriar dessas tecnologias em favor, mas é o que você falou, né? Nunca vai substituir o ser humano. É algo Sim, guiado pelo ser humano, sim, exatamente, né? exatamente. Bom, então eu gostaria de agradecer sua brilhante palestra, foi incrível, adorei aqui, conheci, Obrigado. aprendi bastante. Então, meu muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi um momento assim de grande valia para todos aqui que estão participando e que vai agregar muito aí no nosso contexto pessoal, nosso contexto profissional. Então, em nome do Unisalesiano, eu agradeço a participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Nos vemos em breve.